Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Que grata oportunidade Deus nos dá em estar na casa dele e poder ministrar a palavra. Essa ministração, que eu quero que você fique de pé e abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 22, ela é fruto de um devocional. Tem algumas pregações que eu já fiz e todas as vezes que alguma mensagem sai de algum conteúdo que não sou eu, quer dizer, nunca sou eu, sempre é da Bíblia, mas que não fui eu que fui pesquisar, mas é um outro conteúdo, eu gosto de dizer. Eu estava fazendo devocional em dezembro e esse texto saltou ao meu coração e eu tenho a oportunidade de hoje ministrar para você e eu queria falar sobre ele. Lucas capítulo 22, versículo 31. É um texto curto. E eu sei que você já conhece, mas eu creio que Deus vai falar conosco de uma maneira muito especial nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, não fale, não morra. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Eu vou ler para vocês agora na versão um pouquinho diferente, que é a mensagem, diz assim: Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como separa a palha do trigo. Mas orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. Quando passar por alguma provação, pense nos seus companheiros e fortaleça-os. Amém? Eu queria que você desse uma olhada nessa foto. Essa foto é um homem peneirando trigo. Acho que não ficou tão perceptível. Eu nunca peneirei trigo. Tem alguém aqui que já peneirou trigo? Tem alguém aqui? Não? Todo mundo é da cidade aqui? Mas eu já fiz uma coisa quando criança. Eu já peneirei areia para fazer reboco, massa, né? E eu gostava de fazer isso, é uma coisa interessante, né? Eu fiquei lembrando do que eu fazia. E eu sei que dá um trabalho. E eu quero que todo momento que você estiver ouvindo essa ministração, você imagine você dentro de uma peneira. E alguém te sacudindo. Porque é sobre isso que eu quero falar. Amém? Feche teus olhos por um minuto, por gentileza. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tão bom conosco. Que sempre, sempre o Senhor está conosco. E nesta manhã não é diferente. Eu sei que o Senhor está aqui, está em cada coração, em cada vida, aqueles que estão presentes e aqueles que estão nos vendo pela internet. E eu quero te pedir, Espírito Santo da promessa, Espírito Santo de poder, venha falar conosco nesta manhã, ministrar aos nossos corações aquilo que está no teu coração. Que eu não fale absolutamente nada que teu Espírito Santo não falaria, mas com graça, com misericórdia, encharcada do amor do Cristo, que eu possa anunciar a tua palavra nesta manhã para curar, exortar e edificar a tua amada igreja, a tua noiva, a qual o Senhor tem trabalhado para nos trazer, Senhor, a ti, nos levar ao Senhor, imaculada, sem ruga e nada semelhante, mas pura e irrepreensível, para que nós possamos participar contigo da boda do Cordeiro. Pai, nós entregamos esse tempo ao Senhor. Fala conosco e ministra ao nosso coração o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Esse é um texto que só Lucas fala. Eu fiquei estudando e pensando. Eu lembro, acho que eu reparti esse texto, esse comentário com o pastor Silvio esses dias atrás, em dezembro, falando que Deus falou comigo. Nós estávamos conversando aqui na igreja, alguns pastores, e esse é um texto incrível em muitas situações. Mas quando a gente pensa em Satanás pedir para tocar em você, parece estranho, não é? A gente lembra muito de Jó, porque Jó, isso é muito claro, tem toda uma dinâmica, uma narrativa. E quando Jesus fala para Pedro, ele fala assim: olha, Pedro, Satanás falou, eu quero chacoalhar os seus discípulos. Quero chacoalhar eles, eu quero colocar numa peneira. Quero separar como separa trigo e palha. Mas, quando ele fez esse pedido, eu orei por você, Pedro. Você consegue entender que Jesus ora pela gente? Porque a Bíblia diz que ele intercede por nós. E ele
olha para mim e para você e Ele sabe que tem momentos na nossa vida que a gente não vai conseguir, que não vamos dar conta. Se não for a voz dEle, a mão dEle, o poder dEle, a gente não dá conta. E esse texto, ele tem um cenário muito interessante. Esse texto tem um pedido de Satanás. Satanás, quando fala assim, quando ele diz assim, eu pedi para peneirar os seus discípulos, a palavra no grego é, eu exigi que volte para mim. Eu quero o retorno daquilo que era meu. Quando Satanás pede para ter essa tentação, essa provação, essa luta, ele estava dizendo, eu quero Pedro para mim de novo. Eu quero ele com espada na mão. Eu quero ele brigando com todo mundo. Eu quero ele no orgulho, na arrogância. Eu quero ele do jeito que ele é. Do jeito que eu moldei a vida, a história dele. Eu quero que ele retorne para mim. Eu não quero mais que ele fique com você. Então eu estou exigindo que ele volte. Esse é o sentimento quando está escrito no grego. Eu exijo um retorno. Porque foi meu. E é isso que nós estamos vivendo. Satanás, ele faz de tudo para nos tirar de Jesus. Ele faz de tudo em todo o tempo para que a gente se separe do Cristo, da aliança que nós temos com Ele. E em momentos específicos da nossa vida, Ele vai pedir para nos peneirar, para nos sacudir. Eu não sei se você já passou por momentos que você se sentiu assim perdida. Meu Deus, para onde eu vou? O que eu oro? Com quem eu falo? Parece que se eu vou para um lado, estou pendendo. Parece que eu vou para o outro, estou pendendo. Parece que eu vou cair, eu estou insegura. É esta situação, é esse o cenário. Nesse cenário também tem um pedido de Satanás. E tem um homem chamado Pedro. E Pedro fala tanto da nossa humanidade, porque Pedro aqui é o Pedro orgulhoso, arrogante. Que diz para Jesus, se matar você eu morro junto. Tamo junto, irmão. Não é corintiano? Mas tamo junto. Se vai pra cruz, eu vou também. Pode contar comigo. E ele fala isso, e ele insiste em falar isso para Jesus. Então mostra um homem nessa atmosfera entre Satanás e uma oração de Jesus. É interessante olharmos porque a oração de Jesus vai nos mostrar muitas coisas. Uma oração muito simples. Mas existe um pedido de Satanás, o coração de um homem sendo peneirado e a oração de Jesus. Quando eu olho esse texto, fico pensando, Jesus não poderia ter dito para Satanás, está amarrado, quebrado, cancelado, desfeito em nome de Jesus, não é? Não é assim quando as lutas chegam para a gente que a gente fala, está amarrado, está quebrado, não, comigo não, sou crente. Não vai acontecer comigo. Jesus poderia falar para Satanás, cala-te, e ele não fez. Porque existem momentos da nossa vida que não vai adiantar amarrar, porque é um processo que nós temos que passar. Porque é a peneira que eu e você temos que passar. Então você pode orar, você pode amarrar e desamarrar e fazer o que você quiser, mas o Senhor Jesus estará ao teu lado orando por você, passando contigo nessa história. Jesus poderia ter feito isso, não, com o filho meu ninguém mexe. Ter blindado, né? Aquilo que os fariseus falavam sobre Lázaro, mas ele não amava tanto seu amigo, por que não impediu? Por que Jesus não impede algumas dores? Porque Jesus não impede algumas coisas, se somos amigos dele, somos filhos dele. É a mesma coisa quando você fala para o seu filho, vai andar de bicicleta. O menininho vai cair ou não vai? Quem já andou de bicicleta e tem o joelho tudo ralado? Eu andava sem breque ainda, colocava aquela chinela havaiana para brecar atrás e caía com certeza. Por quê? Porque algumas coisas na vida a gente aprende, mas para aprender vai doer. Nesse contexto, Jesus não amarrou Satanás. Não chamou a intercessão e falou, vamos quebrar todo o laço do inimigo. Ele falou, não, eu vou interceder por você. E Jesus faz uma oração. E essa oração, ela tem algumas coisas muito importantes para nos ensinar. Se você continuar a narrativa dos evangelhos, você vai entender que isso tudo é porque Pedro negou Jesus. Então essas coisas acontecem comigo e com você porque, como Pedro, a gente precisa conhecer o nosso coração. A gente não conhece. A gente conhece o nosso coração quando o dia ruim chega. Quando uma situação muito particular acontece. E você imagina que você nunca ia pensar certas coisas e você pensa. E você imagina que você nunca ia falar certas coisas e você diz. Essa situação aconteceu porque
Pedro precisava entender que crente não anda por autossuficiência. Crente anda buscando a presença de Deus, dependendo de Deus. Essa situação precisa aprender porque o homem da espada, o homem que sabia tudo, precisava conhecer a sua fragilidade. O não poder, o não realizar, o não fazer, o não conseguir era necessário para Pedro. Porque Pedro, na sua mente, ele estava com um cara que ia destronar Roma. E ele achava que ele ia pegar uma espada e tirar a orelha de Malco fora, porque tirou a orelha porque errou, né? Não, porque ele queria tirar o pescoço fora, ia começar uma grande revolução. Então as lutas vêm, as peneiras da vida vêm para trazer sobre nós um sentimento. Eu não sou tão bom como eu penso. Eu dependo de Deus. Nesta situação, se o Senhor não estiver comigo, eu não dou conta. Outra coisa que é interessante para tudo isso acontecer é que Satanás precisa ser vencido na sua vida. Pedro escreve na sua carta dizendo assim: aquilo que você não domina, você se torna escravo. Satanás precisava ser vencido na vida de Pedro. E se tem uma coisa importante quando nós olhamos nas escrituras, quando Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Para minha percepção, dentro da minha percepção, o olhar de Jesus era: eu sei que você me traiu, continuo te amando e eu vou ter um particular com você daqui a pouco. Assim que a cruz passar, a ressurreição chegar e a glória se manifestar, eu vou lembrar desse olhar. Eu vou lembrar quem me traiu, mas eu vou lembrar você que a sua traição não muda o quanto eu amo você, o quanto você é importante. Essas situações de peneira acontecem porque nós precisamos entender que Deus é poderoso para nos tirar do engano do pecado. Ele é poderoso para curar as nossas feridas. E se tem uma coisa que Satanás odeia, é quando ele acha que você vai cair, Deus com a mão poderosa dele te levanta. Se tem alguma coisa que nós podemos aprender sobre lutas e perseguições, é que quando a gente fala não dá, e o Senhor nos ergue, Satanás mais uma vez entende quem manda no céu, na terra, no inferno, e é Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele quem faz e continua fazendo. Lutas vêm na minha vida e na sua vida para colocar Satanás no lugar que ele deve estar, debaixo do pé do Deus Todo-Poderoso, através da sua igreja. Então quando a peneira vem, mexe comigo, meu Deus, me livra da peneira. Mas quando a peneira vem, também mostra para Satanás que ele tem um limite. E o limite é a cruz do Cristo, é o olhar de amor de Jesus. Diante desse cenário, eu quero ministrar sobre essa oração. Uma simples oração. Talvez uma das mais belas e mais simples orações de Jesus. Versículo 32 diz assim: eu, porém, orei por você. Sabe, Pedro, eu pedi algumas coisas a Deus sobre você. Eu pedi para que a sua fé não se desfalecesse. Eu pedi que depois você volte para mim. Não pare na sua dor, não fique onde você está. E eu pedi que você fosse usado pelo Senhor. É sobre essa oração que eu quero falar. Essa oração de Jesus nos mostra que ele imprime em Pedro uma marca poderosa e apostólica sobre a vida dele. Para vivermos essa unção, nós precisamos passar por algumas peneiras e confirmar em nós essa oração. A primeira coisa que Jesus fala é: Pedro, tenha uma fé firme. Tenha uma fé viva. Você só vai vencer isso pela fé. Quando Satanás nos peneira, quando a situação vem sobre nós, é só a fé em Cristo Jesus que nos faz levantar. É a fé que nos faz retornar. Nós precisamos de uma fé que não se desfaleça no meio da caminhada, porque haverão dias tão difíceis, a peneira vai ser tão dura para nós. E quando você fica peneirando, eu não sei do trigo, mas eu sei quando a gente fazia massa, né, para rebocar a casa, não podia deixar grão grosso, porque o reboque estraga, tem que ficar peneirando até ficar bem fininho, não é isso, pastor? Dessa parte eu sei fazer massa, se alguém precisar de um servente pedreiro, eu pago, é baratinho. Eu sei fazer isso. Você tinha que peneirar, e eu lembro que meu pai falava assim: ainda não tá bom. E eu mexi o trem, ainda não tá bom. Tem vezes
que está mexendo. E, irmão, aprenda uma coisa: a fé cristã não é intensidade de fé, é constância de fé. A fé cristã é uma coisa firme. É uma decisão constante de vencer no nome de Jesus. É uma certeza que Deus está conosco. É a convicção que Ele trabalha em nós e através de nós. A fé que Jesus orou para Pedro ter. É a fé para ele não desistir. Como diz o pregador na mensagem. Na Bíblia a mensagem é para não desistir. Porque tem dias tão difíceis. Que nós fazemos coisas tão horríveis. Que a gente tem vergonha. Nós falamos coisas que nós nos envergonhamos. E se não for o amor do Cristo e a fé em um Deus que pode restaurar quem somos, a gente é morto nessa situação. Quantas pessoas que eu conheço que estão mortas, como diz a palavra do Senhor, nos seus delitos e pecados, porque não conseguiram ter fé para vencer o seu dia mal, para vencer o seu erro, para vencer o seu pecado, para vencer a sua angústia pessoal. E Jesus ora isso: Pedro, o que eu quero para você é que você tenha fé. Uma fé firme. Uma fé forte. Pastora, mas está chacoalhando, está doendo. Continua tendo fé. Está difícil. Continua orando. Não dá. Pode vir para a igreja que Deus vai falar com você. Não, Deus não falou. Mas você só que não ouviu, porque ele estava lá falando, soprando. Mas não ouvi, mas sentiu um abraço de alguém que te ama profundamente. É Deus falando com você. Alguém que te manda uma mensagem. Tenha fé nos dias difíceis. Quando a peneira chegar, fala: Senhor, me socorre com a tua mão poderosa. Me ajuda a acreditar apesar de tudo isso. Senhor, eu não imaginava que era tão terrível passar por aquilo que eu estou passando. Mas eu não estou numa peneira de Satanás. Eu estou nas tuas mãos. E o Senhor decidiu usá-lo para que a minha vida seja aperfeiçoada em ti. É uma fé que nós temos que ter. Se há uma marca da vida cristã, é a fé firme. É a fé constante. É essa fé viva que vence a nós mesmos com o amor dele e que vence Satanás. Se tem algo que nós podemos olhar para as Escrituras, esses detalhes das Escrituras são muito interessantes. Quando a gente vê lá em Marcos 16, as mulheres vão até o túmulo. O anjo fala assim: vocês vieram buscar no meio dos mortos aquele que vive e que ressuscitou. Voltem. Avise aos discípulos e a Pedro que ele encontrará com eles na Galileia. O Pedro que negou é esse mesmo. Aquele que é B.O. forte. Aquele que ninguém quer ficar perto. É esse. Aquele que dá, o Pedro dá confusão. Porque agora seria uma ótima hora para mandar ele para o inferno. Não fala para Pedro. Se ele continuar acreditando, eu tenho um encontro com ele na Galileia. Se você continuar acreditando, a terra, a areia que Jesus chamou você, quando você estava pescando, é na mesma areia que ele vai se encontrar com você para curar a tua vida. Tenha fé, apesar de você. Tenha fé apesar dos teus erros. Tenha fé apesar do teu pecado. Hoje pode ser o dia da sua restauração. Talvez você está me ouvindo e na sua casa falando assim: não, minha vida não tem mais jeito, eu errei, eu pequei. Olha, eu falo como eu falo para algumas pessoas: foi no inferno e beijou a boca do capeta. Mas tem cura para a sua vida. Tem um jeito de Deus mudar essa situação, porque Ele é Deus. E se Ele falou, avisa Pedro que a gente tem um encontro, ele está dizendo para mim e para você: Maria, você negou? Está ruim? Eu tenho um encontro com você. Está doendo? Espera só um pouquinho. Eu marquei um encontro com você. Mantenha a sua fé firme no meio da peneira da existência humana. Mantenha sua fé firme em meio às provações. Mantenha sua fé firme em meio às tentações. Pedro era um camarada extremamente orgulhoso e arrogante. Você lê a Bíblia, gente, não é não? O camarada se achava. Ninguém precisava encontrar ele. Ele se achava, ele se mostrava. E ele precisou ser quebrado para entender que o que sustenta a vida de um crente é a fé em Cristo Jesus. Creia no amor de Deus dizendo para você: levanta da onde você caiu, porque eu tenho um encontro com você.
Na areia que eu te chamei, eu vou curar você. No lugar que eu te tirei, eu posso te tirar de novo. Eu posso fazer outra vez. Porque a oração de Jesus para mim e para você nesse ano é: tenha uma fé firme. Talvez ele esteja orando por mim e está falando para o Pai: Senhor, a Rê precisa de fé. Vai ser dureza ela passar esse ano, então aumenta a fé. Ajuda essa menina a caminhar o que ela precisa caminhar. É assim que Jesus faz. A outra parte da oração de Jesus, ele fala algo interessante. Ele diz assim: volta para mim. Se tem algo que nós temos que aprender em relação à peneira, é que a gente sempre pode voltar para Jesus. A dor pode nos massacrar, mas nós temos como voltar para Jesus. A palavra grega para isso, estava conversando com o Juninho ontem, quando eu estava terminando de rabiscar as coisas em casa, e eu falei: Juninho, não vou falar a palavra não. É muito difícil a palavra em grego, gente. Ainda bem que eu não sei grego, né? Então, o pessoal em português. Mas a palavra que diz, volta para mim, que algumas versões diz converter-se, o original é regressa para o bem. Regressa para onde Deus está. Volta para o meu coração, Pedro. Volta para a minha busca. Volta para mim, porque o olhar que disse para você que eu não ia te deixar, mesmo você se negando, continua o mesmo. O anjo dizendo: avisa os discípulos, e Pedro, que eu tenho encontro com ele, continua sendo a mesma voz. Meu irmão, minha irmã, nós temos que voltar para Cristo. Nós temos que voltar para Ele. E essa oração que Ele tem feito por nós, se você caiu, se você negou, se você errou, se você fracassou, se alguma coisa está terrível na tua vida, retorna para o coração do Cristo, porque nele há lugar para você, nele há esperança para a sua vida, nele há a transformação da sua história. Jesus sabia que ia ser terrível para Pedro. A Bíblia diz que o choro dele foi amargo. Quem aqui, pela vida, os incidentes da vida, já magoou alguém que ama? Levanta a mão. Quem magoou alguém que ama? Levanta a mão. Meu Deus do céu, vocês não vivem não, né, gente? Se tem uma coisa que nós fazemos constantemente, mesmo sem querer, é magoar quem amamos. A gente não quer estar falando isso nesse momento. A gente não quer. Então a gente engole muita coisa porque a gente não quer magoar, mas de vez em quando, saiu. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Não estou considerando a sua mágoa. Não estou considerando como você me afetou. Eu te amo profundamente. Volta para mim. Volta para o meu coração, volta para o meu amor, volta para a minha história. Meu irmão, se você está em pecado, volta para Cristo hoje. Se você está em loucura na sua alma, em confusão, volta para Jesus hoje. Se você estiver em dor, volta para Ele hoje, porque sozinho você não vai conseguir resolver. Nós dependemos dEle, nós precisamos dEle. Essa palavra que diz assim, que Jesus rogou, Ele pediu, Ele orou. O original é: Jesus implorou como um mendigo implora por um pedaço de pão. Essa é a expressão mais segura para a gente entender. Então Jesus foi ao Pai e falou assim: Senhor, não quero perder Pedro. Eu vim pedir por ele, orar por ele, ele é meu amigo. Eu não quero perder o Pedro. E eu sei que eu posso perder porque a peneira é terrível. Quantas vezes você e eu fizemos essa oração: Senhor, não nos deixa desviar. Está tão difícil. Seria tão mais fácil abandonar tudo. Seria tão mais fácil nem pregar. Seria tão mais fácil ofender, magoar, ferir. Seria. Mas existe um Jesus dizendo para mim e para você: volta para o meu coração. Volta para o meu amor, volta para o meu cuidado. Eu vou cuidar das suas feridas. O seu fracasso não é nada na sua história. O seu fracasso não vai mudar em nada o que eu tenho para a sua vida. E você sabe, eu sei que Pedro foi um homem tremendo das Escrituras, porque foi um homem resgatado pelo amor. É o amor que resgata. Não é o convencimento o homem que resgata, é o amor que resgata, não é o meu convencimento. E Pedro agora se coloca humilhado
diante de uma conversa para ser curado. João capítulo 21, versículo 15 a 17, você conhece esse texto. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama, mas você ama os seus amigos? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama, mas é Pedro, né? Mesmo curado é Pedro. Senhor, é o seguinte, eu amo, já falei 2 vezes, vou repetir. Eu amo, só que não aquilo que deveria amar. E Jesus diz: é o suficiente. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe quando o nosso coração arrogante se torna humilde? Quando o amor de Deus pesa em nós ao ponto da gente se prostrar. O orgulho só pode ser quebrado e me fazer humilde, te fazer humilde, quando o peso da cruz de Cristo nos fazer ir ao chão. Quando considerarmos o peso da glória dele, do amor dele, da presença dele, no chão a gente retorna para o alto. No chão a gente retorna para o coração do Pai. É na presença dele, é na cura dele. É quando Jesus leva Pedro para aquela terra, para a mesma praia que ele o chamou. E ali ele diz: você me negou 3 vezes, eu vou te fazer confessar 3 vezes que você me ama, que nós temos um vínculo, que nós temos uma aliança. E você será um homem poderoso na terra. Eu só faço o que Deus quer que eu faça quando a cruz do amor de Cristo pesa tanto que eu não consigo me levantar. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele voltou para o lugar que ele nunca deveria ter saído. E hoje nós podemos voltar para o lugar que a gente nunca deveria ter saído. O coração do Cristo. Aonde ninguém fica de pé. Porque o peso do amor é tão grande. Nos constrange tanto. Que a gente não consegue ficar de pé. É aquilo que aconteceu com os profetas. É aquilo que aconteceu com Ezequiel diante da presença do Senhor e caiu. É aquilo que aconteceu com Daniel diante da presença do Senhor e caiu. É isso que acontece. A humildade não é uma produção. A humildade não é gerada com 3 passos para ser humilde. A humildade cristã ela é gerada pelo peso da glória da cruz. É quando entendemos esse amor tão poderoso. E quando compreendemos que sem Jesus não dá para viver. Se tem uma marca que nós temos que ter nesse ano, é voltar para o coração de Jesus. Nós estamos voltados por demandas, por muitas coisas, meu irmão, minha irmã. Nós estamos voltados para a nossa casa própria, para o que nós vamos fazer do nosso trabalho, para que nós vamos fazer isso, para onde nossos filhos vão, a viagem. E Jesus está falando que só uma coisa importa. Volta para a areia da praia. Que a sua boca tenha gosto do pó, como diz Jeremias. E receba o amor do Cristo, que vai te fazer levantar em glória para Ele, nele, com o propósito correto. A outra coisa que Jesus pede e ora para Pedro, ele diz assim: depois que você voltar para mim, fortalece os seus irmãos. Se tem um segredo na vida cristã é que toda minha dor, toda minha luta, ela tem uma maneira de me tratar, mas ela tem um fruto. O fruto da minha dor é fortalecer você. O fruto da sua dor é me fortalecer, porque nós somos corpo. Quando você está com alguma coisa errada no seu organismo, você toma antibiótico, não toma? Quando tem uma infecção. Mas a infecção não é num local, é num trenzinho, né? Mas não toma e todo o corpo recebe. Não é? Aquele trem foi sarado, mas todo o corpo viu a manifestação. E é assim com a nossa vida. Quando Jesus nos cura, Ele cura quem está do nosso lado. Ele fortalece quem está nos vendo. Se tem algo que nós aprendemos com as guerras da nossa vida, com a nossa história, é que Satanás está falando: vai cair, vai cair, vai cair. E caiu, não levanta. E nós, igreja, estamos falando: vai levantar, vai levantar, vai levantar. Vai vir glória, vai vir poder, vai crescer, vai aumentar. E o Senhor, com a sua destra fiel, nos socorre. Quando passar essa guerra, quando passar essa peneira, fala para os outros como você passou.
Mostra para os outros que foi o olhar do amor do Cristo, que foi a cura dele, que foi o Espírito que te levantou, que foi a mão de Deus que te atraiu, que foi alguém usada pelo Espírito Santo de Deus que te fez enxergar o amor dele, que foi esse amor que nos constrange, essa verdade que nos faz viver de maneira louca para muita gente, mas a gente crê no milagre, a gente crê na provisão, e a gente pode estar morrendo, nós estamos pregando vida e ressurreição, porque o que eu sinto na minha carne, o que eu sinto na minha humanidade, não nega o poder sobrenatural e eterno de Deus. Nós olhamos a história, o que Pedro vai fazer? Atos capítulo 1, versículo 15, Jesus foi para o céu. Todo mundo, então, Judas traiu, o que nós vamos fazer? Eu vou resolver. Vamos nos reunir. E vamos fortalecer a equipe. Continuamos sendo 12. Vamos chamar o irmão ali, Matias, que ele vai nos ajudar nesse projeto. Deus sempre tem alguém para colocar no lugar certo, na hora certa, para trazer cura sobre o nosso coração. Quando Jesus fala assim para Pedro, Pedro, você vai me negar, vai ser doído para você. Vai ser peneirado, vai ser difícil. Essa luta vai ser terrível para você, Pedro. Mas quando você passar por ela, fala dela. E amados, quando você vê Pedro no capítulo 2 de Atos, pregando, anunciando o evangelho a uma multidão, e a Bíblia nos garante que quase 3.000 pessoas se converteram. Na voz de quem? Do orgulhoso, do arrogante, da espada? Não, daquele que foi massacrado pelo amor, daquele que foi insistido pela graça, daquele que foi visitado pelo poder de Deus. E agora ele diz, nós não estamos bêbados. O que aconteceu conosco é que o Espírito de Deus está em nós. Nós matamos o Messias, mas ele ressuscitou, e hoje nós podemos ter vida e vida em abundância. Você pode ser salvo, a sua história pode ser modificada, você pode viver para Cristo, em Cristo, aonde você estiver. Ele anunciou o evangelho, ele fortaleceu uma equipe, ele fortaleceu uma igreja, iniciando com a pregação dele. Quando a dor passar, eu vou insistir, e eu acho que eu prego isso já há algum tempo. Conta a sua história. Fala do que Deus fez. Fala como foi, porque não foi fácil. Não foi fácil. Fala como Deus respondeu, porque também não foi fácil. Sabe, tem coisas na nossa vida, meu irmão, que por mais que a gente entenda as Escrituras e conheça o peso da glória de Deus, é difícil passar. E quando a gente passa e vence porque a gente está de pé, porque a graça nos alcançou, a gente precisa contar essa história. Você precisa testemunhar daquilo que Deus fez. Você precisa falar para as pessoas que estão ao redor e fortalecer. Eu vou orar por você. Deus tem uma história linda para a sua vida. Eu tenho um Deus para te apresentar. Ele pode modificar isso. Ah, pastora, mas o meu filho desviou. Desviou não. Ele está de férias lá no inferno. Mas vai voltar. Porque a promessa do Senhor, a salvação é para você e para a sua casa. Está debaixo de engano. Mas virá para a verdade. A verdade vai iluminar. E a verdade vai fazer crescer. É um Pedro desgarrado, mas vai voltar. Vai ser apóstolo, vai ministrar, vai fazer, vai realizar. Ah, Satanás está peneirando, mas a boa mão do Senhor está ali, e o Senhor vai trazer de volta. Fortalece, diz como Deus faz, conta a sua história. Ela pode ser muito diferente da minha, não tem nenhum problema. Conta a sua história, fala o que Deus está fazendo, como você venceu essa dor, como essas coisas acontecem. Esses dias atrás eu estava pregando num congresso. E Deus fez algo surreal. Extremamente surreal. E entre tudo que Ele fez, e usou uma pessoa, Ele disse assim, precisou de um calvário muito forte para uma mensagem assim. Sabe? O seu testemunho só tem resultado porque você foi para a cruz primeiro. Porque você foi marcado pela glória de Deus. Eu não estou pregando sofrimento e não quero que ninguém sofra neste lugar em nome de Jesus, mas eu estou dizendo que há momentos na nossa vida que Deus permite Satanás nos peneirar para a gente conhecer o nosso coração e o nosso caráter, para produzir em nós o propósito que Ele tem para nós. E quando Ele fizer isso, que a sua fé seja aumentada, que você não desfaleça, que você volte para o lugar do bem, do Cristo, no coração dEle. E quando você passar, não fique com essa bênção só para você. Testemunha aos outros.
Fale o que Ele fez. Fale como Ele fez. Quem Ele usou. E muitas pessoas serão fortalecidas. A igreja começou com um Pedro massacrado pela glória do amor de Deus, pregando um evangelho simples. E quase 3.000 almas disseram: eu quero a cruz. Eu quero o Cristo. Meu irmão, eu não sei se você está numa peneira. Louvado seja Deus que você não esteja. Mas se você estiver numa luta, numa peneira, eu quero te convocar nesta manhã a você entender que existe um Deus que ora por você. Existe um intercessor lá nos céus. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está conosco todo o tempo, mas eu quero dizer para você que a oração de Jesus frutifica até hoje. Porque se você está aqui é porque você tem fé. Então creia no Deus que te viu lá no chão e mandou um recado. Fala para Pedro que eu tenho um encontro com ele na Galileia. Deus está dizendo para você: eu não vou desistir de você. Eu vou insistir. Ah, Senhor, mas eu não quero, mas eu quero. Ah, Deus, mas não é para mim, é para mim. Eu estava hoje de manhã conversando com uma irmã e eu lembro no dia que eu fui, que Deus me chamou para pregar. Eu tinha 17 para 18 anos. E quando a pessoa veio entregar uma profecia para mim, a irmã Claudete, e falou que eu ia entregar, o que eu fiz? Dei risada. Eu comecei a rir. Falei, tô louco, meu Deus. E aí eu ficava falando, Deus, não pode ser. Pode ser a Memê, minha irmã, que vai para o seminário, que gosta. Mas eu não falo com gente. Eu tenho um problema em me relacionar com as pessoas da minha casa, porque eu sou muito tímida. Como que eu vou pregar? E aquela mulher olhou para mim e falou, repara de orar, você está me atrapalhando. Deus está falando. Não é a Memê. É você. E Lázaro é testemunha, a primeira pregação que eu fiz no púlpito à noite. Preguei Mateus 4, a tentação de Cristo. Pensa numa coisa ruim. Uma pregação ruim. Tremia da cabeça aos pés. Hoje eu tremo um pouco menos. Porque não tem a ver com quem você é. Nem o tipo de temperamento que você tem. Tem a ver com o peso da cruz que habita em você. Quando a peneira chegar, não faltará a cruz de Cristo sobre a sua vida. E se você se levantar, fortalece os outros. Fortalece os seus irmãos. Fortalece a igreja. Diz como foi e como Ele fez. E nesta manhã, eu quero te convidar a se encher desta oração. De uma fé firme. De uma busca ao coração de Jesus. E de uma convicção. A minha vida não é minha. A minha vida é de um Cristo que me usa para fortalecer a sua igreja. Amém? Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Feche teus olhos, por gentileza. Aleluia. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Feche teus olhos, fale com Deus. Pense nessa peneira. Pensa como as coisas estão agitadas na sua vida. Pensa que os grãos estão se mexendo, as emoções, os sentimentos, a fé, a palavra. E você pode pensar, e aquela profecia, e aquela palavra que Deus deu? Senhor, quando vai se cumprir? Pensa nisso. E deixa o Espírito agora tratar com a sua vida. Deixa o Espírito curar você. Deixa o Espírito revelar a vontade dEle no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela Tua palavra. Porque somos como Pedro, Senhor, vezes provados pelo Senhor para sermos aprovados, outras vezes, Senhor, tentados por Satanás com a Tua própria permissão para que o Teu caráter seja revelado em nós. Senhor, para que o nosso coração seja quebrado e refeito para aquilo que éramos. Porque não podemos mais ser assim, se tornar em alguém que o Senhor quer. Se tornar um servo que o Senhor deseja. Para um coração revelado a nós, mostrando tudo aquilo que nós temos de ruim. Ver a Tua bondade, a Tua luz, a Tua graça. Trazendo cura e trazendo refrigério. Senhor, abençoa este povo. Abençoa a Tua igreja. Que na peneira da existência humana a fé seja aumentada. A fé seja fortalecida. Que na situação mais adversa da vida, quando cair, quando achar que é o fim, que nós possamos entender e voltar para o Seu coração, porque há um lugar no Teu coração para mim, há um lugar no Teu coração para cada homem e mulher que está aqui, para aqueles que estão nas suas casas orando,
chorando. Quantos querem se levantar e não conseguem? Quantos estão presos no pecado, acorrentados por Satanás? Eu ordeno agora, em nome de Jesus, ser liberto. Se liberta. Todo pecado que te prendia, toda ação das trevas contra a tua vida está cancelada. Você pode se levantar e você pode receber o amor do Pai, o carinho do Jesus Todo-Poderoso. A graça seja esmagado pela cruz que te ama, pela cruz que te levanta, pela cruz que te faz caminhar de glória em glória, de fé em fé. Senhor, usa-nos, Pai. Usa-nos, que apesar de toda essa situação, nós jamais, Senhor, vamos enfraquecer uns aos outros. Nós somos o povo da fortaleza. Nós somos o povo que fortalece uns aos outros, que abençoa uns aos outros. Que essa seja essa manhã, uma manhã de bênção, uma manhã de cura, uma manhã de transformação. Que o amor de Deus invada o teu coração, e aonde havia fraqueza, haja fortaleza. Aonde havia dor, haja cura do Senhor. Que o Senhor toque na tua alma, que aquilo que aos teus olhos é impossível, recebe de Deus agora a unção da fortaleza, da resistência, e da onde você caiu, recebe do Pai a força para se levantar e viver os milagres que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.